Olá, boa noite. Boa noite. Mandantes do massacre em presídios de Manaus serão transferidos para unidades federais. 55 detentos morreram em 2 dias de conflito. Nova fase da Lava Jato no Rio mira funcionários de banco e doleiro por lavagem de quase R$1 bilhão. Bolsonaro e presidentes do Senado, Câmara e Supremo se reúnem para formar um pacto pelas reformas. Ministério da Saúde prorroga a campanha de vacinação contra a gripe. Justiça dá 2 semanas para o Aeroclube de São Paulo sair do Campo de Marte. Representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário se reuniram hoje para formar um pacto em defesa das reformas e do crescimento do Brasil. Da reunião saiu um texto que será analisado e assinado no mês que vem como prova do compromisso. O encontro foi durante o café da manhã no Palácio da Alvorada. O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Davi Alcolumbre, também do DEM. Os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, e Augusto Heleno, da Segurança Institucional, se juntaram a eles. Todos querem firmar um compromisso em defesa das reformas, que são fundamentais para a retomada do crescimento econômico. E trabalhar num ambiente de cooperação e diálogo entre os 3 poderes fica mais fácil. Esse chamado do presidente para que os poderes possam cooperativamente dialogar a favor da sociedade brasileira é um ponto muito importante e saíram todos comprometidos com isso e ajustados de que esses encontros periodicamente vão se repetir para permitir que o diálogo entre os poderes esteja cada vez mais fluido e sempre a favor do Brasil. O ministro Dias Toffoli já tinha dado a ideia de se firmar esse compromisso entre os 3 poderes 2 meses atrás. A Casa Civil amadureceu alguns pontos e da reunião desta terça-feira saiu um documento que será analisado e assinado. Além de acelerar a aprovação das reformas da Previdência e administrativa, o pacto fala ainda em segurança pública e na desburocratização do governo. Agora se consolidou um texto, está bem organizado o texto, está simples, está objetivo. Eu vou levar agora aos líderes, para que os líderes leiam e deem o de acordo, para que eu possa, parece que no dia 10, assinar esse documento. Agora eu preciso, claro, respaldar a minha decisão, ouvindo os líderes e tendo pelo menos a maioria dos líderes para assinar esse documento em nome da Câmara dos Deputados. E essa relação amistosa entre os poderes já foi colocada à prova hoje à tarde. O Senado ficou de votar a medida provisória da reforma administrativa do governo, aquela que reduz o número de ministérios de 29 para 22. A aprovação dessa MP é tão importante para o governo que o presidente Jair Bolsonaro entregou uma carta para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante esse café da manhã, pedindo ajuda para aprovar as mudanças. A medida provisória que altera a estrutura do governo foi aprovada na Câmara na semana passada. Os deputados mantiveram a quantidade de ministérios que o governo quer, mas tiraram o COAF das mãos de Sérgio Moro. E o Conselho de Controle de Atividades Financeiras ficaria sob os cuidados de Paulo Guedes no Ministério da Economia. A medida provisória chegou então ao Senado Federal e tem que ser votada até o próximo dia 3, senão perde a validade e tudo volta a ser como era antes. Por isso, o governo Bolsonaro tem pressa. Durante toda a tarde, senadores usaram a sessão para falar de seus projetos e fazer suas considerações sobre os mais diversos assuntos, antes da votação. E esse assunto vai ser votado nas próximas horas lá no Senado. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, disse agora há pouco que o partido vai votar por manter o COAF com o Ministério da Economia, ou seja, com Guedes e não com Sérgio Moro. Se o Senado aprovar a MP do jeito que recebeu da Câmara, o texto segue para a sanção do presidente da República. Mas se tiver alguma alteração, a medida volta para a Câmara e será analisada outra vez. Uma decisão da terceira vara da Justiça Federal declarou que Adélio Bispo tem transtorno delirante persistente e não pode ser punido criminalmente.
Ele foi preso após esfaquear o presidente Jair Bolsonaro durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em setembro do ano passado. Com a decisão, até o julgamento, Adélio Bispo ficará em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e não em um presídio. O processo está na fase final. A Justiça Federal já aceitou a denúncia contra Adélio por prática de atentado pessoal por inconformismo político e o tornou réu, mas ainda não julgou o caso. Um segundo inquérito foi aberto para apurar possíveis conexões de Adélio com pessoas que podem ter ajudado o agressor a planejar o crime. A Polícia Federal prendeu hoje uma gerente do Bradesco em mais uma etapa da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Os policiais ainda procuram outro gerente do banco e um doleiro. Eles são suspeitos de participar de um esquema que lavou 989 milhões de reais. Os mandados de prisão foram decretados pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, os 2 gerentes do Bradesco eram peças importantes no esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. Os crimes eram praticados por meio da compensação de cheques e do pagamento de boletos bancários. Os doleiros captavam cheques recebidos no varejo e depositavam em contas de empresas fantasmas. A ação desta terça-feira é mais uma etapa da Operação Câmbio Desligo, que começou em junho do ano passado. Segundo a polícia, 3.000 empresas abertas em 52 países movimentaram 6 bilhões e meio de reais. As instituições ficavam em paraísos fiscais e eram usadas para ocultar o verdadeiro dono do patrimônio. Em nota, o Bradesco afirmou que está à disposição das autoridades e que cumpre rigorosamente com as normas de conduta ética e governança para a atividade. O ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho se entregou à Vara de Execuções Penais de Guarapuava, no Paraná. Ele foi condenado a 7 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto por duplo homicídio com dolo eventual, ou seja, assumindo o risco de matar. Em 2009, Carli Filho dirigia em alta velocidade, alcoolizado e com a carteira de habilitação cassada, quando bateu o carro, num acidente que matou Gilmar Rafael Souza Yared e Carlos Murilo de Almeida. Carli Filho foi condenado por júri popular em fevereiro do ano passado e a pena foi reduzida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O governo do Amazonas pediu a transferência de 9 mandantes do massacre em presídios de Manaus para presídios federais. 55 detentos morreram em 2 dias de conflitos entre membros de uma única facção criminosa. 16 corpos já foram liberados para as famílias. Por falta de espaço, 40 dos 55 corpos foram colocados em um caminhão frigorífico. O ministro Sérgio Moro falou que o governo vai disponibilizar as unidades federais para receber os presos transferidos. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado informou que os assassinatos seriam motivados por uma ruptura entre presos que integravam a mesma facção criminosa que atua no tráfico de drogas. O governo federal anunciou o envio de agentes para reforçar a segurança nas prisões do Amazonas. Há mais de 2 anos, homens da Força Nacional atuam nos presídios. Em janeiro de 2017, a mesma prisão foi palco de uma rebelião sangrenta que durou 20 horas e deixou 56 mortos em um dos piores massacres já registrados em presídios brasileiros. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, com mais de 720 mil detentos, o dobro da capacidade prisional do país. Especialistas alertam que a tragédia pode se repetir no Brasil caso as autoridades não enfrentem os problemas estruturais do sistema carcerário. O Ministério Público do Amazonas entregou ao governo do estado uma recomendação com 27 pontos sobre a atual gestão do sistema prisional. A recomendação tem caráter de urgência e os promotores pedem que o governador Wilson Lima, do PSC, apresente em 72 horas um relatório sobre a implementação das providências recomendadas. O paredão da mina Gongo Soco, da mineradora Vale em Barão de Cocais, Minas Gerais, está se deslocando com rapidez. A movimentação da estrutura passou de 10 para quase 24 centímetros em uma semana, segundo a Agência Nacional de Mineração. De acordo com a Defesa Civil, a queda do paredão pode acontecer a qualquer momento e um grande abalo poderia atingir a barragem sul superior. A Defesa Civil disse que está preparada para agir e a Vale informou que está apoiando as autoridades.
Mais uma vítima da tragédia da Vale em Brumadinho foi identificada. Até agora, o número de mortes confirmadas no desastre chega a 244. 26 pessoas seguem desaparecidas. Hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, não é obrigado a depor na CPI de Brumadinho, na Câmara dos Deputados. Foi enterrado hoje à tarde o corpo do cantor Gabriel Diniz. Ele morreu ontem em um acidente aéreo. O corpo de Gabriel Diniz foi enterrado no cemitério Parque das Acácias, no bairro José Américo, em João Pessoa. O velório aconteceu durante todo o dia no ginásio de esportes Ronaldão. Fãs, amigos e parentes lotaram o local para prestar as últimas homenagens. Gabriel Diniz e 2 amigos morreram ontem depois que o avião em que eles viajavam caiu em uma região de difícil acesso em Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. A aeronáutica vai investigar as causas do acidente. A campanha de vacinação contra a gripe será prorrogada. Foi o que disse hoje o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A campanha nacional de vacinação contra a gripe acabaria na sexta-feira, mas o Ministério da Saúde decidiu prorrogá-la porque o número de pessoas imunizadas está abaixo da meta. Segundo a pasta, o ideal seria que 95% do público-alvo tomassem a vacina, mas até o momento apenas 70% foram imunizados. O Ministério não informou por quanto tempo a campanha ficará ativa. Fazem parte do público-alvo da campanha idosos, gestantes, crianças de até 6 anos, trabalhadores de saúde, professores, presos e profissionais de forças de segurança e de salvamento. Rio de Janeiro, Acre e São Paulo são os 3 estados com as menores taxas de vacinação entre os grupos prioritários. Um shopping em São Paulo aproveitou um espaço sem utilização para fazer algo diferente, criar uma horta para os funcionários. E essa é uma ideia que você pode aplicar onde quiser, no escritório, no condomínio, em casa. Não parece, mas estamos num shopping center, mais precisamente no telhado, em plena cidade de São Paulo. Esse espaço não era usado para nada, até que surgiu a ideia de criar uma horta onde se planta de tudo um pouco. Verduras, legumes, ervas e até frutas. E sabe o que é mais impressionante? O adubo é feito com os resíduos da praça de alimentação. A ideia iniciou em 2012. A gente tinha um grande problema que era um lixo orgânico. A gente conseguiu fazer uma composteira. Depois da composteira feita, teve o problema do adubo, o que fazer com o adubo. A gente aproveitou uma área que era relativamente morta e reaproveitamos para fazer o telhado verde. A colheita da horta acontece a cada 45 dias e é tudo doado para os funcionários do shopping. São aproximadamente 600 colaboradores que levam produtos fresquinhos para casa e ainda economizam. São colhidos em média 3.000 pés de alface, 300 quilos de abobrinha, 5 quilos de pimenta e muitos outros produtos que garantem a feira do pessoal que trabalha no shopping. A nossa política é o próprio funcionário que tem todo o processo, todo o trabalho, então nada mais justo do que ele colher e levar para casa. A horta urbana pode ser cultivada em qualquer lugar e não precisa de muito espaço. E dá para ser muito criativo em poucos metros quadrados, até mesmo em apartamentos. Só tem um detalhe importante: esse espaço precisa receber a luz solar. O que a gente precisa pensar primeiro é essa questão do sol, se a pessoa tem o sol na sua varanda, no seu quintal, porque é o básico. Não tendo isso, a gente infelizmente não consegue, não pelo espaço, mas pelo sol, tá? Então assim, tem que ter pelo menos 4 horas de sol para você ter uma hortaliça, uma erva, uma frutífera. Nessas hortas é possível cultivar de tudo: temperos, verduras, legumes, até mesmo árvores frutíferas e que, podadas, não ocupam tanto espaço. Hoje em dia é muito fácil ter frutíferas porque elas já vêm em tamanho que já estão produzindo. Então você leva a sua plantinha às vezes para casa, a sua frutífera já com frutinho no pé. E aí é bem fácil também. A frutífera exige um pouquinho de espaço maior, né? Por conta da parte da copa e tudo, mas é possível e tranquilo. Dentre elas, que o pessoal costuma consumir mais, comprar mais com a gente, são as jabuticabeiras, pitanga, acerola, limão. O cultivo de hortas urbanas só traz benefícios. Entre eles está a economia, já que não será mais necessário ir toda a semana à feira.
além de consumir alimentos bem mais saudáveis, nutritivos e sem uma gota de agrotóxico. Ajuda em você entender um pouquinho essa questão da natureza, esse encontro com a natureza, que é muito difícil às vezes nas grandes cidades, você passa a ter mais. Tem um efeito colateral que é positivo e negativo. Quando você tem plantas, às vezes vem os passarinhos também. É bonito que você vê os passarinhos, é ruim que eles comem parte da tua produção. E veja a seguir, Justiça dá prazo de 15 dias para a Aeroclube desocupar área cedida pela Infraero em São Paulo. Os detalhes em instantes. Até já. Pelo menos 199 pessoas foram presas em uma mega operação para prender foragidos da justiça. A operação é feita pelas polícias civis de todo o Brasil. A estimativa é de que cerca de 500 suspeitos estejam foragidos. Os alvos são acusados de crimes graves, como homicídio e feminicídio. Essa é a segunda fase da Operação Cronos, que em agosto do ano passado prendeu aproximadamente 1.000 pessoas. A Justiça Federal deu 2 semanas de prazo para o Aeroclube de São Paulo sair do Campo de Marte, na zona norte da cidade, mas cabe recurso. O Aeroclube é uma das mais antigas e importantes escolas de aviação do país, de onde saíram cerca de 40 mil pilotos para comandar aviões no Brasil e no mundo. Em dia de céu livre na zona norte de São Paulo, mais um avião levanta voo. A cena se repete há quase um século no Aeroclube de São Paulo. Aos 88 anos, a instituição é uma das mais antigas escolas de aviação do país. O Museu do Clube conta um pouquinho dessa história. A estimativa é que mais de 40 mil pilotos começaram a carreira aqui, jovens como o Denis. Ele se formou em 2006 e hoje atua em uma grande companhia aérea brasileira. Já voou pelos céus do mundo todo. E hoje nós temos pilotos formados pelo Aeroclube voando em todas as companhias aéreas nacionais, pilotos voando na China, nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, na Europa. Pilotos formados aqui, pratas da casa. A escola conta atualmente com cerca de 150 alunos matriculados. Oferece cursos de piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo e comissário. O aprendizado começa em terra firme, nas salas de aula. Da teoria para a prática, o Aeroclube de São Paulo funciona como uma espécie de autoescola para pilotos de avião. A instituição conta com 20 aeronaves como essa aqui, que é considerada a ideal para o aprendizado. Só que para tirar a licença mais simples, a de piloto privado, o aluno precisa de, no mínimo, 35 horas de voo. Agora, nós vamos acompanhar uma aula experimental. Agora está tudo pronto para decolar. Vou mostrar aqui, o instrutor aqui ao nosso lado, todos os comandos, todos checados, a equipe aqui atrás, todo mundo pronto, tudo certo agora para a gente decolar daqui a pouquinho. O primeiro voo que você vai fazer agora com a gente ou não? Você já voou avião pequeno porte? O avião de pequeno porte é. Então você vai gostar. Talvez te contagie e você venha fazer o curso aqui com a gente. Vamos ver então. A segurança da aeronave e a beleza do voo chamam a atenção. Pinesi, acabamos de concluir o voo com muita segurança, né? Apesar do vento forte, foi extremamente tranquilo. Afirmativo, né? Isso faz parte do treinamento do piloto, quando a gente tem também aproximações com vento cruzado, com vento um pouco mais forte, isso também exercita com que o piloto trabalhe nessas condições. Mas, como eu disse, né, tudo dentro dos parâmetros de segurança, dentro do máximo permitido para a aeronave. Segundo o diretor do Aeroclube, o método de ensino da instituição está no mesmo nível das melhores companhias de aviação do mundo. O número de aeronaves, o estado que elas encontram, a manutenção que ela é feita, o Aeroclube tem uma baita estrutura e que não deixa a desejar comparado com outras das maiores escolas do Brasil e até da América Latina. Mas essa atuação histórica está em risco. A Justiça Federal determinou que o Aeroclube desocupe a área onde está instalado desde a fundação, no Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. O terreno tem 13 mil metros quadrados.
O contrato de concessão foi feito em 1981 e, na época, o prazo de uso era indeterminado. E hoje nós estamos vivendo um cenário um pouco conturbador com essa relação de aeroclube no país. A exemplo disso, nós tivemos ano passado a reintegração de posse também para a Infraero do primeiro aeroclube, o aeroclube fundado no Brasil, inclusive seu primeiro patrono e presidente foi Santos Dumont, o Aeroclube do Brasil, lá no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, atualmente estava em Jacarepaguá. Infelizmente, extinguiu suas operações também por uma ação similar a essa que o Aeroclube de São Paulo vem vivendo hoje. Em nota, a Infraero lembrou que a decisão da Justiça é resultado de uma ação de 2 anos atrás e que o rompimento do acordo para a concessão do espaço respeita a Constituição Federal de 88 e a Lei das Estatais, de 2016. A direção da Infraero ainda propôs um novo acordo, com duração de 5 anos, para que o aeroclube continue no local. O presidente do aeroclube, por sua vez, disse que está confiante no acordo. Tem plena consciência e a gente está aberto para isso. E a gente não vai medir esforço para chegar a esse termo. Fora os aspectos técnicos da ação, que são muitos e englobam uma série de incidentes processuais, inclusive, eu acredito, a justiça ela é conciliadora, ela tem essa tendência, os juízes tendem a conciliar os conflitos dentro do seu processo ali. E eu acredito que, muito provavelmente, nos próximos dias as partes entabuem algum acordo nesse sentido. Um acordo que garanta que o trabalho do aeroclube continue em terra firme e, principalmente, no céu. Um crime em Kawasaki, a 20 quilômetros de Tóquio, chocou o Japão. Um homem matou a facadas uma menina de 11 anos e um adulto antes de provocar a própria morte. Várias pessoas também ficaram feridas. O ataque aconteceu em um ponto de ônibus de uma área residencial onde um grupo de crianças esperava o transporte escolar pouco antes das 8 da manhã. O agressor, um homem de idade entre 40 e 50 anos, apareceu em silêncio e esfaqueou 19 pessoas. Depois, se feriu com a própria faca e morreu horas mais tarde. As vítimas fatais são uma menina de 11 anos e um funcionário público de 39, pai de uma aluna. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe classificou o ataque como devastador e convocou uma reunião ministerial de urgência. Ataques deste tipo são raros no Japão, considerado um dos países mais seguros do mundo. Um alpinista americano de 61 anos morreu durante a descida do Monte Everest. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Christopher John Coolidge alcançou o topo do Monte Everest de 8.800 metros e voltou ontem ao acampamento onde sofreu um problema cardíaco. O número de vítimas fatais na maior montanha do mundo na atual temporada chega a 11. Outros 9 alpinistas também morreram em locais com mais de 8.000 metros de altura na região do Himalaia. 2019 pode superar o recorde de 807 pessoas no topo do Everest, registrado no ano passado. O Parlamento de Israel aprovou em primeira votação uma lei para permitir novas eleições. A apresentação do texto foi motivada pela incapacidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de formar um governo de coalizão. Em caso de aprovação definitiva, a lei estabelece a data de 11 de setembro para as novas eleições, o que representaria um duro revés para Netanyahu, já que essa semana ele recebeu o apoio de um dos principais aliados no cenário internacional, o presidente americano Donald Trump. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas após a passagem de tornados pelo estado americano de Ohio. Os fenômenos também provocaram a destruição de casas e deixaram milhares de moradores sem energia elétrica. O Serviço Nacional de Meteorologia afirmou que cerca de 5 milhões de pessoas em todo o estado ficaram sem luz. As autoridades pedem que a população economize água. No final de semana, um outro tornado atingiu Oklahoma, deixou 2 mortos e dezenas de feridos. O presidente Donald Trump encerrou uma visita de 4 dias ao Japão. Ele esteve em um navio militar americano e destacou a potência temível dos Estados Unidos frente ao avanço da China.
Trump também teve um encontro com o primeiro-ministro Shinzo Abe e se tornou o primeiro governante estrangeiro a ser recebido pelo novo imperador Naruhito. As delicadas negociações comerciais entre Estados Unidos e Japão foram adiadas para depois das eleições legislativas no país asiático, marcadas para julho. Washington pede a Tóquio uma abertura maior de seu mercado aos produtos americanos e cita a ameaça de tarifas sobre os automóveis. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.